Acender, como o nosso irmão Edir está aqui conosco nessa noite. Olha que é um privilégio poder abraçar velhos companheiros de batalha. Saber que o propósito principal é vir aqui para ouvir a tua voz, ver a face maravilhosa de Jesus Cristo por meio da sua palavra, e saber que sairemos daqui não da maneira que temos chegado. Não queremos sair daqui piores, como aqueles que ouvem e rejeitam, como aqueles que não dão crédito. Nós queremos sair daqui, Senhor, melhores, sabendo como sermos melhores cristãos. Amém. E como te servir melhor. O teu profeta nos ensinou que o Senhor não age além de nossa expectativa. Porque a expectativa que nós criamos é aquela que o Senhor vai realizar. E a nossa expectativa é de ouvirmos a tua palavra, sermos abençoados e sairmos daqui com um pouco mais desse azeite em nossas lâmpadas, poder vivificador em nossas almas. Para que um dia desses, como o irmão Jefferson cantou, numa manhã desta, quando nossos irmãos ressurgirem, quando eles estiverem aqui conosco, em um período de 30, 40 dias, como disse o teu profeta, nesse tempo, Senhor, nessa hora, nossos corpos, amém, glória a Deus, estão aqui enfermos, ou como o Edir diz, eu já estou velhinho, amém, Jesus, ou diz daquele corpo velhinho, cansado, há um poder vivificador, aleluia, poder que transforma, e que um dia ele tornará-se um jovem outra vez, amém, tornaremos jovens, estaremos diante de nossos irmãos, e no momento, Senhor, subiremos e encontraremos o Senhor. Amém. Estaremos para sempre contigo, Pai. Amém. Então a luta, os problemas, o desemprego, a necessidade, as contas, dívida, a falta de emprego, tudo ficará aqui. Amém. Desfrutaremos e gozaremos com o Senhor. Aleluia. Amém. Realmente essa é a expectativa que eu crio. Glória a Deus. E sei que os seus filhos também criam essa expectativa. Amém. E é nisso que o Senhor está operando nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Essa é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Quero falar bem pouco aqui que nós temos a ceia do Senhor, para repartir com os irmãos. Eu não vou me estender muito, apenas uma meditação aqui para nós. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, e versículo 16 em diante. Amém? Deixar os irmãos encontrarem. Eu não sei se o irmão Roberto canta, no fim nem perguntei, não deu oportunidade para ele cantar, mas nada. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. São Lucas, capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, e entrou no dia do sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os irmãos podem se assentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Só dar uma olhadinha na que horas são agora. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Bom, são 8h30. Deixa eu falar um pouquinho para os irmãos. Bem, primeiramente também, como os irmãos já expressaram, eu também estou muito feliz, agradecido a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. E de cada 15 dias
a gente pode estar aqui, né, reunido com esses irmãos aqui em Alvorada. E quando a gente chega aqui e vê os irmãos sentados aqui louvando a Deus, como a gente vê que os irmãos louvam e bate palma e adoram a Deus, a gente percebe que todo o esforço de viajar, estar aqui com os irmãos, realmente vale a pena, né? Não existe enfado, não existe canseira, realmente torna-se sempre um privilégio, né? Fazer isso aqui com os irmãos. E importante saber que os irmãos também estão captando, estão compreendendo a palavra. Nós sabemos também que hoje nós temos o nosso entendimento aberto para compreender algumas coisas que a gente talvez lá no passado não compreendia, principalmente para nós que viemos, né, irmão Gildo, de uma linha bem pentecostal, né? O que o nosso irmão Gildo chegou a pegar, né? Certamente ele pegou, né? Lá de 71, lá no princípio da mensagem deve ter vindo de alguma linha pentecostal. Então, nós tínhamos alguns pensamentos a respeito de novo nascimento, de transformação, de o que era nascer de novo. E agora, nesse tempo, como Deus tem aberto as Escrituras, aberto a palavra através de um profeta, como que a gente realmente chegou ao conhecimento, né, que o verdadeiro novo nascimento, o profeta disse que Deus, no seu ministério, revelou 11 mistérios que estavam escondidos nas Escrituras. Amém? Os irmãos que lêem mensagem sabem que o profeta disse isso na mensagem: Senhores, esse é o tempo. E um dos mistérios que o profeta disse que Deus revelou no seu ministério foi um novo nascimento sem sensação. Eu vou dizer isso para os irmãos, para que os irmãos também compreendam que nós não precisamos de sensação para nascermos de novo. Não precisamos de um sensacionalismo para nascermos de novo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que somos seres emotivos. E Deus nos fez emotivos. Não precisamos sentir sensação, mas, geralmente, nós nos emocionamos com a presença de Deus. Amém. A presença de Deus nos constrange, compõe o nosso coração. E se vê o profeta de Deus, quando essa presença está com ele, e quando você lê a mensagem é uma coisa, mas quando você ouve o profeta falando é diferente. Eu não sei se os irmãos já escutaram o profeta no finalzinho da mensagem, o poderoso conquistador pregando. Como que ele se emociona, como ele entra na cena do que está acontecendo. E de fato ele disse: eu posso ver, e podia ver. Moisés disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés certamente viu o princípio. E aqui no final Deus envia um profeta que disse: olha, agora eu posso ver. Quando não havia uma célula, não havia uma molécula, não havia um átomo, não havia nada. Todo aquele espaço, tudo aquilo era Deus. Encontramos um profeta que consegue ver antes do princípio. Amém. E a ciência diz: olha, nós temos aqui uma grande explosão do Big Bang. Aí um profeta vem antes do Big Bang e mostra o que causou aquela explosão. Quando a palavra sai de Deus, haja luz, há uma explosão. Dali sai uma grande bola de fogo. E daquela bola de fogo saem outras bolas menores. E disse: tudo vai se formando. E Deus vai escrevendo a sua Bíblia no céu. Oh, que bênção isso, né? Amém? E quando ele entra nessa cena, ali no final dessa mensagem, ele começa a dizer assim: oh, eu posso ver agora Jesus, o poderoso conquistador. E vocês veem como ele fala. Não está narrando, realmente tu vê que ele está na cena. Então Deus nos fez seres emotivos. Então, irmão, se Deus nos fez emotivo e você sentiu o desejo de chorar, não tem problema, né? Porque o novo nascimento é sem sensação, que agora vamos todo mundo estar seco, ninguém precisa mais chorar, ninguém precisa sentir mais nada. Se sentir, amém. Graças a Deus. A presença de Deus nos constrange mesmo, viu? Amém? Amém. E também, nós sabemos que esse novo nascimento sem sensação, também, como nós temos já dito há alguns dias, em vários cultos, ele é uma mudança de entendimento. Que alguma coisa também teria que vir para mudar a nossa maneira de pensar.
Uma das coisas que eu descobri nesta mensagem, entre muitas, e essa me deixou muito feliz quando eu descobri, que nós vimos a Bíblia falando sobre uma promessa de Deus que um dia viria aquilo que era perfeito. O próprio apóstolo Paulo nem sabia que na sua caminhada ele não alcançaria o que nós estamos alcançando hoje. Os irmãos até da época que não sabiam, não eram profetas, então estavam numa expectativa que Jesus viria por aqueles dias. E aí quando Paulo viu que eles estavam naquela expectativa, em 2 Tessalonicenses, disse: olha, irmãos, se acalme, não será assim. Primeiro tem que vir a apostasia, tem que vir o homem do pecado, o filho da perdição. Então vai ter que vir todas essas coisas que vão acontecer. Então depois que acontece, então vamos devagar. Os irmãos já estavam naquela expectativa lá na primeira era, já aguardando. Quando João viu toda aquela visão, todos os acontecimentos, no final de Apocalipse, o que ele clama? Ora vem, Senhor Jesus! Ele ficou tão estimulado com o que ele estava vendo, né? João, tipo da noiva, né? Quando você começa a ver essas coisas acontecendo, quando a palavra fica tão clara para você como tem ficado nesses últimos dias, eu não sei vocês, mas como a mensagem tem ficado clara para nós, né? Aleluia. Pontos que não compreendíamos, não sabíamos, como ficou claro nesse tempo. Então, quando essas revelações ficam tão claras para nós e você consegue enxergar o quadro, um pouquinho essa inspiração desce e tudo naquele mesmo espírito, né? Ora vem, Senhor Jesus! Amém. Então, Paulo diz assim: eu estou batalhando para ver se eu alcanço a ressurreição. E aí, lembra como o Brana explica isso? Diz: olha, irmãos, não é que Paulo estava aguardando a ressurreição, porque todos vão ressuscitar. Na verdade, Paulo está se referindo à excelência da ressurreição. O seu esforço era para que chegasse a primeira ressurreição, porque ele sabia que não chegaria nesse tempo que nós estamos aqui vivendo. Bom, mas ele disse assim: quando vier o que é perfeito, o que em parte será tirado. Aí nós ficamos muito tempo pensando o que é perfeito. É o profeta pregando, pergunta e resposta, e alguém faz uma pergunta e ele responde assim: o que é perfeito? A interpretação correta da palavra de Deus. Amém. A palavra estava aqui o tempo todo, não estava? A Bíblia estava aqui. 1500 anos nas mãos dos católicos, mais 500 anos nas mãos dos protestantes e pentecostal. Então é a palavra que viria, porque a palavra estava aqui o tempo todo. Como Jacó, lembra de Jacó? Estava ali dormindo, daqui a pouco viu os anjos subindo e descendo, se levantou e disse: meu Deus, que lugar horrível, Deus estava aqui o tempo todo, eu não sabia. A palavra estava aqui o tempo todo. E nós não sabíamos disso. O que nós precisávamos? Nós precisávamos da interpretação correta dela. Deus nos enviou um profeta. Esse profeta vem e traz a interpretação correta da sua palavra. E isto é o que é perfeito. Então, o que é perfeito já chegou, o que é perfeito está aqui. Amém. Deus seja louvado por isso, né, irmãos? Então, como que essa revelação realmente muda a nossa maneira de nós pensar? Eu não sei vocês, eu aceitei Jesus bem depois de Moedir, aceitei em 93, mas em Moedir de 93 para 2019, Deus mudou muito a minha maneira de pensar. Mudou muito. E mudou também porque tem que se abrir-se o coração para Deus mudar. Se a pessoa se fecha e pensa assim: eu creio assim, 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 eu aprendi assim, 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 e ponto final. Deus não pode fazer mais nada por ele. Foi assim que o sistema denominacional caiu. Nós cremos assim e ponto final. Sempre temos que pôr vírgula, porque Deus sempre tem algo a acrescentar. Amém. E se nós ficarmos aqui mais uns 100, uns 200 anos, Deus terá muito ainda que acrescentar. E se eu estiver no púlpito, né, pregando daqui uns 20 anos, mais velho, ainda estaria aqui voltando atrás em muitos assuntos. Irmãos, eu pensava que era assim, mas estou me corrigindo. Amém. Não é verdade? Aleluia. Amém? Aleluia. Eu acredito que hoje, talvez o problema de pregadores é o admitir, né? Irmão, erremos, vamos consertar.
temos que fazer isso. Não, você errei, não era assim. Eu pensava, sempre pensei que era assim. Porque quando você é sincero no coração e você ensina, mesmo que seja de uma forma errada, por você ser sincero, Deus está obrigado a se revelar a você. Amém. Não é verdade, irmão Diego? Mas se Deus também se revela e a pessoa insiste em continuar errado, aí é diferente. Então a pessoa se torna-se um iníquo. Agora ele sabe, ele conhece, mas agora ele insiste em continuar errado. Então pronto, acabou-se a sinceridade. Então a partir dali ele vai ser culpado por isso. Né? Então que Deus nos ajude que realmente essa mensagem continue mudando a nossa maneira de nós pensarmos. E saber que essa mensagem vem cada dia para mudar a nossa forma de pensar. Este é o verdadeiro novo nascimento. Uma mudança de entendimento. Amém. Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Se não tivermos nosso entendimento renovado, ser transformado, você nunca conhecerá qual é a perfeita vontade de Deus. Aí sabe o que acontece? Acontece o seguinte, aí nós vamos sair por aí, irmão Rovério, fazendo qualquer coisa para Deus. Eu preciso fazer algo para Deus. Quem diz que precisa fazer alguma coisa para Deus? E Deus não quer que tu faça qualquer coisa. Aí nós voltemos lá ao altar de Caim. Tem que fazer um sacrifício também. O Abel vai fazer, tem que fazer um. Aí o que eu faço? Tá aqui umas frutinhas aqui. Talvez a minha mãe comeu uma maçã. Então eu vou dar umas frutinhas aqui. E Deus vai receber. Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe qualquer coisa. Deus recebe aquilo que Ele te dá por revelação. Amém. Se Deus não te dá por revelação, Deus não recebe. Deus só recebe aquilo que vem dEle. Amém. Não é nada nosso. Falando nisso, no altar de Caim, antes de eu falar o que eu quero falar aqui para os irmãos, não se esqueçam disso, irmãos. Nunca podemos tentar melhorar a palavra. Que eu já vi expressão assim, eu tive que fazer isso para ver se fulano entendia. Não. Não se melhora a palavra. Tem que falar ela como ela é. Amém. Olha, irmãos, a palavra diz assim, 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 assim. É complicado e difícil. Eu sei que é difícil. Mas se existe uma percepção profética na tua alma, uma representação, cedo ou tarde você vai captar a palavra. Isso não vai impedir de o eleito crer. Nós estávamos conversando aqui, eu não sei se eu estava conversando com o Gildo, eu estava conversando com a Maria no carro, alguma coisa assim, que houve um tempo na minha vida que eu me preocupava muito com as pessoas. E quando nós tínhamos o trabalho, em 99, lá na Santa Clara, eu vivia mais doente do estômago do que bem. Me preocupava, se não alguém não vinha no culto, já ficava preocupado, o que aconteceu com o irmão? Irmãos, as almas são do Senhor. Deus é que cuida das suas ovelhas. O que tem que fazer? Larga o teu quinhão, fale a palavra. Amém. E o eleito vai se identificar. E é tempo de identificação, tempo de o eleito se identificar. Amém. A palavra de Deus está vindo, está mudando a nossa maneira de pensar. Então, quando a palavra começa a mudar a nossa maneira de pensar, nós começamos a compreender qual é a perfeita vontade do Senhor. Porque nós temos que caminhar na perfeita vontade do Senhor e não numa vontade permissiva. Longe de nós estarmos na vontade permissiva. Amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Está todo mundo alegre com Jesus? Amém. Eu li essa escritura aqui da mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura. Talvez alguns irmãos já conheçam o fato aqui. Eu vou contar aqui o que o irmão Brana nos contou. Eu não tenho uma mensagem própria, viu, irmãos? Amém. Eu creio na mensagem de um profeta. Se eu tivesse uma mensagem própria, eu seria o meu próprio profeta, então eu estaria perdido, né? Eu creio que Deus nos enviou um profeta. E esse profeta, é claro, que nos deixou também eu vou dizer assim, nos deixou uma promessa da parte de Deus para nós, que ele disse assim, que esta mensagem ia chegar ao tempo, que eu creio que é esse tempo que nós estamos vivendo, amém, que Deus levantaria homens, né? Nós cremos que Deus enviou
ministério quíntuplo. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Como José Brana disse em uma ocasião, eu não sou contra alguns que pensam que o José Brana é contra pregador, né? O José disse assim, ó, eu não sou contra pregador. Existe um falso quintuplo, a gente sabe que existe um falso quintuplo, mas também Deus tem um verdadeiro. Deus tem um verdadeiro quintuplo de Efésios. E este verdadeiro quintuplo de Efésios, eles teriam inspiração, também o profeta disse na mensagem, dores de parto, que quando esses homens começassem, então, a tomar essa mensagem, eles dariam mais sentido, mais ênfase, fariam o povo compreender melhor aquilo que às vezes a pessoa não consegue ver na mensagem. Então esse ministério faria com que essas coisas chegassem à compreensão. Amém? E eu creio que isso está acontecendo bem nesse tempo, né? O irmão Brana dá testemunha, amém, que quando ele foi pregar essa mensagem, que eu acabei de citar aqui, a mensagem de dores de parto, o irmão Brana chegou no púlpito, o irmão Brana tinha uma Bíblia antiga, Scofield, e essa Bíblia do irmão Brana tinha folhas caídas, e ele sabia onde procurar essas folhas no meio da sua Bíblia. Quando ele abria já é certo. Nós temos até hoje a foto dessa Bíblia que o irmão Brana tinha, a sua capa era de madeira ainda, uma Bíblia grande, uma das primeiras Scofield que saíram na época. E para quem não sabe, viu, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que tudo caminha na direção de Deus. Você sabia que a primeira Bíblia Scofield foi escrita em 1909? É? Quem não sabia aqui? A maioria não sabia, né? 1909, a primeira Bíblia Scofield foi escrita. Por quê? Deus estava preparando uma Bíblia exclusiva para o sétimo anjo. E ele diz, quando eu recebi a revelação, foi sobre essa Bíblia. Né? Então, Deus tinha preparado para ele. Aí, no momento da sua esposa, viu que ele estava com uma Bíblia velha, comprou uma Bíblia nova e deu para o irmão Brana. E aquela Bíblia, aquela folha bem fininha, aquela folha egípcia, alguma coisa assim, não estou bem certo. E o irmão Brana chegou diante dessa audiência e abriu as escrituras. Nessa noite ele ia ler São João capítulo 16, versículo 21, e ia ler a escritura onde fala a mulher, quando está parada, era luz, ela sente dores. Mas depois que nasce o filho, ela então se esquece das dores, porque já trouxe um filho ao mundo. Essa era a escritura, e o irmão Brana pregaria então sobre as dores de parto. Os irmãos lembram que ele pregou dores de parto a respeito da terra, passando por esses ais. O primeiro ai, a Primeira Guerra Mundial, que nós pregamos aqui a semana passada. O segundo ai, a Segunda Guerra, e os eventos que acompanham. O terceiro ai, tá? A terceira, no Armagedon. O profeta falando sobre isso, falando das dores que a igreja também passa para que nasça o nascimento, para que Cristo seja gerado, gerar-se um varão, não uma varoa. Não estamos aqui formando uma nova igreja. Nós vamos fazer uma nova igrejinha na Alvorada. Nós estamos aqui gerando a Cristo. Estamos gerando um varão. Quando no Velho Testamento uma mulher dava à luz a uma filha mulher, pensem nisso e guarde isso no coração. No Velho Testamento, quando uma mulher dava à luz a uma filha mulher, a sua purificação era de 66 dias. Quando a mulher dava à luz a um varão, a um homem, a purificação dela era de 33 dias, era menos, a metade. Então ela podia voltar para a congregação só depois da purificação. Só depois de 66 dias, quando gerava uma mulher. Quando gerava varão, podia retornar antes. A igreja que está gerando outras igrejas que geram mulheres, a purificação delas é maior, por isso que elas têm que entrar na tribulação. Como nós estamos aqui gerando a Jesus Cristo, pensem nisso. A nossa purificação é menor. Nós estamos já ao finalzinho da nossa purgação. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E um dia desse, ao encontrar o Senhor, estamos retornando à verdadeira congregação. Que Paulo diz que nesta era, todas as coisas retornariam a congregar em Cristo. Estamos retornando à nossa congregação, porque temos passado pela nossa purificação. Outras seguirão.
geraram mulheres, geraram outras igrejas geram outras igrejas, e elas estão aí passando pela purificação e vão entrar na tribulação adentro, sendo purificadas. Amém? O profeta pregando sobre essas coisas, abriu as escrituras, e a folha da Bíblia do irmão Branham estava colada. Era uma folha tão fininha que estava colada uma na outra. Quando o irmão Branham queria ler o capítulo 16, ele acabava lendo o capítulo 17 e não fechava com a escritura que ele queria ler. Irmãos todos estavam ali ao redor, com a Bíblia aberta. O irmão Branham, ele era um homem ungido por Deus, o Espírito Santo estava sobre ele, mas como homem, vocês sabem que o irmão Branham era complexado. E até por ter o Espírito Santo, ele era muito humilde. O irmão Branham nunca se colocou maior do que ninguém. E hoje a gente vê que pregadores se colocam em absoluto, né? Eles têm pregador que você não pode chegar com uma agulha perto deles, porque se chegar com uma agulha você pode explodir eles. Então, cheio de si que são. Certamente não aprenderam com o irmão Branham, porque se teve um homem nessa era humilde, esse homem foi o William Branham. Era um homem que tinha complexo, se sentia menos. Ele tinha maneira peculiar de pregar e achava que pregava daquela maneira porque não tinha instrução. Mas não é que não tinha instrução, Deus o fez ele assim. Lembra que diz, vocês têm instrução para pregar. Eu não compreendo como é que Billy Graham consegue ficar 1 hora falando sobre arrependimento e faz isso o tempo todo e sempre dá certo. E eu não sei fazer essas coisas, não tenho a instrução que vocês têm, então eu sou um tipologista. Não é que ele não tinha instrução, Deus o fez assim. Porque esse mistério, esse segredo, esse 7º selo, que é o ministério de William Branham, estava escondido nas escrituras o tempo todo. Então não podia ser uma teologia para revelar esse mistério. Tinha que ser os tipos das escrituras. Deus fez ele um tipologista. Diz, olha, e observe, os tipos nunca falham. As sombras são perfeitas. E de fato, irmão Edir, quando eu aceitei a mensagem, eu li a mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmão Branham diz assim, se você ler a Bíblia, o Velho Testamento, e não encontrar Jesus Cristo em cada versículo do Velho Testamento, você leu mal. Volta lá e lê de novo. E eu me concentrei nisso. Eu digo, eu preciso encontrar Jesus em todos os capítulos do Velho Testamento que eu leio. E foi difícil. Nós temos que realmente seguir os rastros de um profeta. Porque a Escritura não é um muro reto que estamos fazendo, dividindo cercas. Vocês são os de lá, nós somos de cá. Não. Esta mensagem, essa noiva de Jesus Cristo está construindo um edifício. Amém. O segundo tabernáculo. Aonde as Escrituras prometeu que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira de Pentecostes. E se um poder muito grande trouxe o Espírito Santo para eles, o profeta diz, um dia desses haverá uma explosão. E essa igreja terá um grande batismo do Espírito Santo. Aleluia! A glória é maior. E essa igreja não vai experimentar a morte. Vai ser transformada viva. É muito maior essa glória. Amém, Jesus? Por estarmos construindo um edifício, então nós não estamos fazendo muro reto. Nós estamos aqui construindo e dobrando esquina. E para você dobrar a esquina, irmão, sozinho tu não vai conseguir. Precisamos de um mapa, de um projeto. Estamos seguindo aos rastros de um profeta. Amém. Aonde o profeta vai, eu vou. Aleluia. Aonde ele para, eu paro. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Onde o profeta parou, eu quero parar também. Se eu me adiantar ao profeta, eu estou perdido. Amém. Amém. Aleluia. Porque estamos seguindo ao rastro de um profeta. Amém. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Bom, deixa eu voltar aqui de novo. Então o irmão Branham estava ali, de em pé, com os irmãos, um pouco nervoso, e dizia assim, irmão Jack Moore, é a escritura que estou lendo, irmão Jack Moore? Sim, irmão Branham, é? E eu fiquei pensando, meu Deus, todos aqueles ministros ali ao redor do irmão Branham, por que alguém não deu uma Bíblia para o irmão Branham, os companheiros, amigos dele que estavam ali, irmão Branham? Lê aqui na minha. Viram que o profeta estava um pouco embaraçado e ninguém se moveu.
Amém. Quando o irmão Branham estava ali já nervoso, não conseguia ler, não conseguia entender o que estava acontecendo, ele disse que havia ali um sacerdote católico, com todos os títulos possíveis de um homem católico, que foi convidado para aquela convenção dos homens de negócio, e ele disse que aquele homem no culto antes estava ali, reprovava assim, sacudia a cabeça, o irmão Branham disse, esse homem deve estar em desacordo comigo o tempo todo, não é possível. Quando o irmão Branham estava ali atrapalhado, que nenhum dos seus amigos que estavam ali puderam lhe ajudar, porque não era para eles, aquele sacerdote católico chegou no irmão Branham e disse assim, fica firme, filho, Deus está fazendo alguma coisa. Aí o irmão Branham pegou a Bíblia dele e leu a Escritura, leu para os irmãos, falou alguma coisinha, se acalmou, então pregou a sua mensagem. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Deixa eu só vou ler aqui um parágrafo aqui para os irmãos, nesta linha que eu estou falando. Não ficar só aqui nas minhas palavras, né? Irmã Branham depois sai do culto, a irmã Meda, muito envergonhada, ficou desesperada. Meu Deus do céu, a Bíblia que eu dei para o filho causou todo esse constrangimento, causou todo esse mal. Irmãos, Deus tem a maneira dele de fazer as coisas. Deus tem a maneira de trabalhar. Até aquilo que parece que foi um atrapalho, tinha um plano de Deus nisso. Amém? Quando Deus, irmãos, tem que cumprir com a sua palavra, ai meu Deus do céu, Deus move céus e terra para cumprir a sua palavra. Amém. As coisas acontecem, é automático. Como eu disse, Deus usa a própria ciência para poder cumprir com a sua palavra. E como eu disse uma ocasião aqui para os irmãos, que o mundo usou o gravador durante muitos anos. E eles não sabem, eles nem têm ideia que o gravador foi criado para o sétimo anjo. O irmão Branham disse na mensagem, a palavra fala de semente original, o gravador foi criado para o sétimo anjo. Amém. E vocês notaram uma coisa? Alguém tentou, mas nunca deu certo em Modir. Tentaram fazer programa de televisão dessa mensagem, nunca funcionou, porque o profeta disse, esta mensagem não fará sucesso pela televisão. Amém. As empresas de cerveja farão, as empresas de cigarro farão, essa mensagem não fará. Nunca deu certo. Alguns tentaram, não foi adiante. Porque não era a vista, era a voz. Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Não precisava ser filmado, ser imagem de Leão Branham. Aleluia. Não era só a imagem que era importante. Embora nós amamos ele como nosso irmão, como profeta de Deus, mas não era só a imagem que era importante. Era no dia da voz do sétimo anjo. Aquela voz era apenas um microfone. O que falava era o próprio Deus através daquele homem. Aleluia. E era isso que Deus queria deixar registrado. Não, o incrédulo foi lá e criou o gravador, nem sabe o que ele fez. Um dia na eternidade ele vai descobrir que ele criou isso porque Deus tinha um propósito. Amém. De gravar a sua voz, para que os Aleluia. eleitos pudessem ouvir. E através da voz de Deus, Amém. nós teríamos uma fé sobrenatural. Uma fé que vai nos tirar dessa terra e nos levar ao arrebatamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o irmão Branham começa a narrar aqui a respeito dessa... Depois ele e a irmã Meda conversando. Eu estava caminhando outra vez à minha casa, em Tucson, essa tarde. E os meninos estavam fazendo muito alvoroço porque queriam algo para comer. Paramos então para comprar algum alimento. Minha esposa me disse, querido, eu nunca estive tão nervosa em toda a minha vida como eu estive hoje, vendo-te ali, tropeçando com essa Bíblia. Não te afetou assim a ti? E respondi, não. Eu sabia que a passagem estava ali. O que sucedeu foi que eu não estava na página. Foi uma impressão. Ela diz, porém, pensando que eu havia comprado para ti essa Bíblia, parecia que todos os olhos daqueles auditórios estavam fixos em mim. Lhe disse, porém, isso não foi culpa tua.
Isto foi um erro que cometeram em primeira Bíblia. Então me pus a examinar a Bíblia. O que sucedeu foi que nesta Bíblia, o capítulo 16 e o capítulo 17 de João, terminam igual nas duas páginas onde estava. E sendo uma Bíblia nova, essas duas páginas estavam grudadas perfeitamente. E eu estava lendo no capítulo 17, ao invés do 16, e disse, está bem, isto é por alguma causa. O profeta disse, a causa da irmã Meda, não se preocupe, isso é por alguma causa. E o sacerdote tinha dito para ele. Então, ouçam isso aqui, irmãos. Não percam, tá? Então, tão claro quando você pode me ouvir agora, uma voz me falou e disse, ele chegou em Nazaré, onde havia sido criado. O irmão Branco está ali, acalmando a irmã Meda, tentando compreender o que aconteceu entre milhares de Bíblias que foram imprimidas daquela tradução, justo aquela com as folhas grudadas foi cair nas mãos de William Branham. Será que isso foi o acaso da história? Claro que não. Era Deus cumprindo a sua palavra. O profeta está tentando entender, te acalma, quando ele está ali pensando, daqui um pouquinho essa voz veio e começou a falar com ele. Então a voz veio claramente me disse, quando ele chegou em Nazaré, onde havia sido criado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e o sacerdote lhe deu as escrituras para ler. Bom, agora pense nisso. Quando Jesus chegou aqui, a escritura que o profeta está citando, em Nazaré, ele chegou aqui, leu a escritura, essa escritura está lendo Isaías capítulo 61. Eu já falei aqui para os irmãos, eu vou repetir para que você não se esqueça mais. Essa escritura, no mesmo versículo 2, está falando a respeito da primeira vinda do Senhor e da sua segunda vinda. Que na verdade o profeta diz que são 3 vindas, mas todas essas 3 vindas é uma grande e única vinda, Amém. dividida em 3 partes. Na primeira vez que ele vem para nos redimir, a segunda vez que ele vem para o arrebatamento, e a terceira vez ele retorna com os santos. Amém. Não é assim? 3 vezes? E o profeta diz que essas 3 vindas, elas são uma grande e única vinda. Por isso que quando você lê as escrituras lá no Velho Testamento, parece que ele está falando de uma, já está falando de outra ao mesmo tempo, porque estão conectadas. Irmãos, é tão perfeito isso. Deixa eu parar aqui nessa parte e dizer outra coisa para vocês. Eu vou falando conforme Deus vai movendo e eu vou dizendo isso para vocês. O irmão Edir falou aqui a respeito que, infelizmente, surgiu tantas coisas dentro dessa mensagem que teria que ser assim mesmo, né? Amém. Quando Deus envia um avivamento, geralmente desse avivamento tem que surgirem muitos tropeços ao redor. E o irmão Branham diz assim, o problema de Lutero não foi protestar a Igreja Católica. O problema de Lutero foi suportar tantos ismos que surgiu junto com o seu protesto. Então o problema não é a mensagem de Deus enfrentar o mundo denominacional, o mundo religioso. O problema era o que se cria ao redor dessas verdades. E nós tivemos aí adorações a William Branham, e o denominacional debocham da nossa cara e colocam na internet pessoas ajoelhadas diante da foto do irmão Branham. Aí você fica louco para defender essa mensagem, mas não tem como. E por que essas coisas acontecem, irmãos? Bom, você sabe que o mensageiro da hora, o mensageiro que Deus envia para aquele dia, ele está tão conectado ao Senhor. Isso na primeira vinda, isso na segunda vinda, e isso na terceira vinda. Ele está tão conectado a Deus, que quando as pessoas olham, quase que se confundem. Vamos lá? Quer escritura? Temos escritura. Quando João apareceu em cena, o que eles diziam? És tu o Cristo? João estava tão conectado, João, o mensageiro,
e a sua mensagem eram apenas um, e a palavra é Cristo. Estava tão conectado com a unção do dia, Amém. com aquele que ele haveria de percursar, que era Cristo. A conexão era tão forte, que quem olhava para João pensava, esse é o Cristo, não tem jeito. Quando apareceu Jesus pregando, o Herodes chegou, mas se é João Batista, mandei decapitar ele? Como é que João Batista está pregando de novo? Tão semelhantes que eles eram. Oh, glória a Deus! Amém. Oh, se todo mundo pudesse ver o que eu estou vendo. Amém. Vê como era conectado? Que quando Jesus perguntou, quem diz homem ser o filho do homem? Oh, uns diz que tu é João Batista. Tão semelhante, tão conectado. O mensageiro com a sua mensagem. Hã? Amém, Jesus. Que quando João, tipo da noiva, viu toda a revelação de Apocalipse, e esse anjo entrava em cena e foi lhe mostrando desde Gênesis capítulo 1, desde Apocalipse capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, mostrou perfeitamente tudo o que ia acontecer. E o profeta prega a mensagem, coisas que hão de ser. O João ficou tão maravilhado com aquela revelação, que quando chega lá no final, no capítulo 22, o João se prostrou para adorar ele. E eu, não faça tal, não me adore a mim. Sou conservo teu e dos teus irmãos, o profeta se conserva, o profeta mensageiro. Não faça isso, adore a Deus. Amém. Por que João será chegou a pensar assim, ô irmão, esse mensageiro esteve tão conectado com a sua mensagem é Cristo. Você que sabe que Cristo é a palavra? Amém. Sabe? Aleluia. Você sabe o que esse profeta veio percursar nessa segunda vinda? Ele veio percursar Cristo, a palavra. Amém. Ele disse, o meu ministério, eu creio que é dizer algumas coisas para vocês. Na palavra fala de semente original. Ele disse, meu ministério é percursar a vinda de Cristo, a palavra. Amém. Amém. E ele podia dizer, vocês não veem ele de em pé, o poderoso conquistador? Aleluia. Amém. Estava o tempo todo apresentando. O irmão Edir falou, o irmão Branco partiu. Alguns irmãos ficaram 2 horas cantando somente creio, esperando que talvez o profeta pudesse retornar naquela ocasião, ressuscitar ali para os irmãos. Oh, não pode, ele é o 7º anjo. Ele disse que estaria sobre a terra nos dias da sua vinda. Como que ele partiu? As pessoas não puderam ver que ele tinha apresentado a esse Jesus Cristo o tempo todo para as pessoas, e as pessoas não podiam ver que Jesus estava ali presente. Amém. O Filho do Homem, Elohim, tomando um corpo emprestado, Amém. se manifestando através daquele pequeno homem, que quando tirava foto tinha que levantar os pés para ficar mais ou menos da altura dos outros. Deus havia tomado aquele corpo emprestado para cumprir a promessa de Gênesis capítulo 18. Assim como foi nos dias de Sodoma, será nos dias que o Filho do Homem se manifestar. Amém. Aí você compreende por que Deus conservou aquele corpo lá desde criança. Não beba, não fuma, não corrompa o teu corpo. Quando ficar mais velho, eu tenho um trabalho para ti. Eu vou te falar, conserve esse corpo. Tu nasceu para um propósito. Este corpo vai ser usado por Elohim, para que o Filho do Homem seja manifestado outra vez. Aleluia. E o profeta apontando isso o tempo todo. Parte, sai de cena, e as pessoas falam, aonde estava? Oh, irmão, semelhante aos caminhantes de Emaús, caminhando decepcionado. Ah, que tragédia. Jesus se põe ao lado dele, tem cara que vocês estão conversando aí. Ah, pois é, né? Tu não sabe? Aconteceu? Tu é forasteiro? Ah, tinha um homem aí que nós pensávamos que era ele, que ia restaurar o reino de Israel. Oh, nécios de coração, de entendimento, seus tardios. Não estava escrito lá que tinha que ser dessa maneira, rapaz? O que vocês estão esperando? O reino físico? Não é físico, é reino espiritual. O profeta disse, olha irmãos, um dia seremos reis sacerdotes com o Senhor. Naquele grande milênio que está por vir. Hoje somos reis sacerdotes espiritual. Eles não puderam ver esta vinda de Cristo, a vinda da sua palavra. Amém. Que ele está o tempo todo apontando para isso. Amém. Vocês estão felizes? Amém. E quando o profeta, então, está falando ali com a irmã Meda, ele ouviu esta voz que veio, Deus falando com ele, citou essa escritura. Bom, quando Jesus Cristo estava na sinagoga e foi ler as escrituras, lembra que ele leu só metade do versículo? Isaías 61, versículo 2?
e pregoar o ano aceitável do Senhor. E parou ali. O profeta dizia, ele tinha que parar ali, ele não podia seguir adiante, porque a outra parte falava, e os dias de vingança ao nosso Deus. E os dias de vingança não eram para aqueles dias. Os dias de vingança seriam um pouco mais adiante. Então Jesus, para dizer hoje se cumpriu essa escritura, ele teve que parar naquele versículo. Não foi acaso. Ele parou de propósito. Parou ali na metade do versículo. Depois ele parou e disse, bom, hoje se cumpriu esta. Porque a outra ainda não se cumpriu. Amém. Amém. E o profeta disse, e naquela noite, a última escritura que eu ia ler, era São Lucas 17:30. Nos dias em que o Filho do Homem se revelar. Essa era a escritura que eu estava trazendo naquela noite. E quando o irmão Branham está ali naquela situação embaraçosa como homem, não entendendo nada que estava acontecendo, ali aqueles amigos, tudo ao redor, porque também havia um bando de bajulador que estava ao redor do irmão Branham. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, falar em bajular. Amém. Vocês não estão cansados, né? Estou vendo que está tudo tão quietinho, não estão prestando atenção, né? Eu não estou cansado, eu estou animado. Amém, Jesus. Bom, vocês sabem, irmão, que o diabo vem e te ataca. Ele tenta dar uma rasteira em ti. Ele tenta dar uns esbrega. Se você resiste a Satanás e você encara ele de frente, ele muda a estratégia. Então, teve uma vez que o diabo conversou com o irmão Brana. E nós ouvimos o testemunho de um irmão, esse dia, irmão Gildo. Ele disse assim, olha, irmão, eu aceitei essa mensagem. E Satanás veio me visitar como uma pessoa que te visita e um cavaleiro. Chegou educadamente. E que tormento que esse irmão teve na sua mente. E que sentia claramente que Satanás sentou do lado dele e começou a conversar com ele. Tu vai aceitar isso mesmo? Sim, eu já aceitei. Pois é, mas aproveitando que o irmão não tinha muito entendimento, nem das escrituras, nem da mensagem que estava chegando agora, tu sabia que nos dias antigos os homens usavam barbas compridas e as suas vestes não eram esta? Olha, então se eu tiver que usar barba comprida, eu vou usar barba comprida. E se tiver que usar aquelas vestes longas lá do passado, eu vou usar. Ah, é. E Satanás sempre é mentiroso, né? Pega uma profecia lá do futuro, mas ele vem com a palavra. Só ele desloca. Mas tu sabia que tu não vai poder comprar e nem vender? Eu não, mas não tem problema. Eu plantaria, então. Vou plantar, eu e minha família vamos ver da terra. E de fato, onde ele morava, também foi lá no princípio, morava lá no interior do Paraná. E lá todas as pessoas se reuniam para debulhar o seu milho junto. E ele era aquele que lia as cartas na Igreja Católica todos os domingos de manhã. Quando ele aceitou a mensagem, perdeu todos os amigos. Não pense que tu vai receber tapinha nas costas por receber a verdade, viu? Tu vai conquistar inimigos. O profeta disse, depois que pregou os selos, eu sei que depois dessas coisas eu vou perder mais de 10.000 amigos. E perdeu. Em Tucson, os pais das outras crianças não deixavam brincar com as crianças de irmão Brana. Se tornaram-se estranhos. Amém. Então, te põe pela verdade e você terá todos contra você. Amém. E eu retorno a dizer o que o pastor Emílio sempre disse. Você caminha na contramão. Amém. Todos para um lado e você sozinho para o outro. Caminhar com Deus Aleluia. é caminhar só. Estava aqui em companheirismo. Na hora que as águias se alimentam é a hora que estão em bando. Mas na hora da experiência do voo alto, aquela tempestade, é tu sozinho com Deus. É a tua própria experiência. Aleluia. Hã? Caminhar com Deus é caminhar sozinho. E não espera a bajulação, não. E vigie. Que se o diabo não puder dar uma bofetada, ele vai vir com te abajular. E na bajulação está o problema maior, viu? Tem pessoas que não sabem receber elogio nem ser bajulado. Lembra do profeta? Ó, deixa eu dar esse testemunho aqui. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um irmão chegou para o irmão Brana, semelhante àquele espírito que estava no Pedro. Ô Senhor, eu não quero que tu morra. Ok. Ah, que irmão amado. Ô querido, dá aqui um abraço, eu sei que tu me ama.
Não, irmão, Jesus percebeu que aquilo não tinha nada a ver com o irmão amado. Um espírito querendo interromper o Calvário. Satanás sabia que ele perderia a força na crucificação de Jesus Cristo. Jesus olha, para trás de mim, Satanás, para mim ter pedra de tropeço. E aquele homem chega para o irmão Brana, o senhor sabia que o senhor, com a capacidade que o senhor tem, o senhor poderia escrever uma nova Bíblia? O irmão Brana disse, eu percebi que ele estava tentando me apanhar. Que ele queria me pegar alguma coisa. O irmão Brana disse, até seria verdade, se não fosse por um detalhe. Irmão Brana, qual? Você não pode tirar e nem acrescentar nada. E aí, irmãos, ele vem, pega as próprias palavras do irmão Brana. Que lembra que o irmão Brana, lá no início dos selos, na mensagem à brecha, o irmão Brana dizia assim, e virão 7 trovões que não estão escritos ainda, e por meio desses 7 trovões que vieram, então nós teremos fé de arrebatamento. O Brana pensava assim, depois o irmão Brana diz a mensagem de alimento espiritual, que ele pensou errado, que não pode, tudo tem que estar na Bíblia, tudo tem que estar na palavra, nada pode estar fora da Bíblia. Mas ele pegou as próprias palavras do irmão Brana. Mas, irmão Brana, e aqueles 7 trovões que estão escritos, que nem estão escritos, não vai ser uma revelação particular dada ao homem para revelar? O irmão Brana disse, não, senhor. Tudo está na Bíblia e aqueles 7 selos revelaram tudo aquilo que aqueles 7 trovões falaram. Então, se o diabo não podia dar um bufetão, ele vai querer te abajular para tirar fora. Irmãos, fiquem com a palavra. Amém. Esses dias alguém mandou um videozinho em algum lugar, e esse vídeo dizia assim, irmão Brana falando, a palavra de Deus sempre corrige o erro. A palavra sempre corrige as coisas erradas. Quando a Maria quis negar o nascimento virginal de Jesus, disse, ei teu pai, com lágrimas te procuramos. A palavra, Jesus olhou para ela e disse assim, eu estou aqui tratando o negócio do meu pai, não deste aí. Não estou aqui construindo cadeira e mesa. Estou aqui pregando a palavra, ele é meu pai. Aleluia. O que tu quer negando teu testemunho? Testificou que o anjo te visitou, que tu foi gerado pelo Espírito Santo, agora diante dos outros tu nega o teu próprio testemunho? A palavra sempre corrige o erro. Amém? Aleluia. Deixa a palavra corrigir sempre o erro. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estava ali aqueles irmãos, ninguém, o pessoal veio para o irmão Brana, aí um sacerdote católico entregou para o irmão Brana. Por que foi um sacerdote católico? Irmãos, porque tinha que se cumprir a Escritura. Quando isso aconteceu na primeira vinda, foi um sacerdote que deu o livro para Jesus ler, não foi? Lembram? Deixa eu ler aqui de novo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Aqui deram o livro para ele. E encerrando o livro, tornou a dar o ministro, o sacerdote da sinagoga. Então, quando Jesus vai ler a Escritura, para dizer, hoje se cumpriu essa Escritura, foi dado por um sacerdote daqueles dias. E agora Deus cumprindo as Escrituras aqui na sua segunda vinda, quando o irmão Brana se levanta para ler, que ele está no seu coração para ler, exatamente São Lucas 17:30, um sacerdote católico vem também lhe dar o rolo outra vez. Fica firme, filho. Deus tem um propósito nisso. Amém. Deus cumprindo a sua palavra. Amém, Jesus? E o profeta então pôde pregar a Escritura, e falando de todos esses eventos, e pôde dizer, hoje se cumpriu essa Escritura. Amém. E ao final dessa mensagem, o irmão Brana começa então a testificar da Escritura que ele ia ler, São Lucas 17:30, e fala, Sara estava na tenda com Abraão, Elohim estava ali sentado com Abraão, Sara na tenda riu, quando ele disse que ele visitaria, ela teria um filho, porque ela já era uma mulher velha. E quando ela riu, Elohim, que sabe todas as coisas, disse, por que Sara riu? Amém.
Aleluia! O que estava ali? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que o espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, é apta para discernir pensamentos e intenção de coração. Por que Sarah riu? Ó, irmãos, o mecânico do irmão Brana disse assim, olha, era difícil ser mecânico do irmão Brana. Qualquer pensamento que a gente tinha ali, o profeta já captava. Aleluia. E ele dizia assim, ó, irmãos, fiquem quietos agora, na hora do discernimento, fiquem todos quietos. Fica todo mundo quieto. Lembram? E aí quando o profeta sentia o pilar de fogo se movendo, então quando ele sentia que aquilo entrava em cena, ele dizia assim, eu tomo essa audiência sob meu domínio, sob meu controle. E saber que Deus estava presente. Lembra que dizia, agora vocês vigiam com o que vocês vão pensar. Ô irmão, por que, irmão Gildo? Glória a Deus. Ai, Jesus. Gênesis 17:30 estava ali cumprindo. Elohim, carne humana outra vez. Vigia com os pensamentos. Não riem. Não deboche disso. Todo pensamento aqui é captado agora. Aleluia. E o profeta tentando mostrar isso acontecendo o tempo todo. Amém, Jesus. E no final dessa mensagem, que eu tenho aqui nas minhas mãos, o profeta, não, para não dizer diretamente, claramente, vira de costa. Diz, ô irmão fulano de tal, você é assim, assim. Por que ele virou de costa, gente? Amém. Mostrando que aquilo estava se cumprindo outra vez. Aleluia. Assim como foi nos dias de Sodoma, será nos dias em que o Filho do Homem vai se manifestar. Aleluia. Estava o tempo todo a operação acontecendo, o tempo todo e as pessoas não podiam ver. Mas graças a Deus que nós vimos. Você viu, irmãos? Glória. Amém? E nós cantamos, o filho de Abraão não falha e nem se engana, de reconhecer a Deus outra vez em carne Amém. humana. Deus tomando um corpo é emprestado para outra vez manifestar o Filho do Homem e as mesmas coisas acontecendo. Hoje se cumpriu essa escritura. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Alguém pode me dizer as horas aí, que eu já vou encerrar? 9h35. Hã? Meu Deus, que bênção, né? Passei da hora, né? Só vou ler aqui para os irmãos aqui, só mais 3 parágrafos eu vou encerrar, tá, irmãos? Vamos lá, rapidinho. O profeta diz assim, aonde nós estamos nesta era abrâmica? Onde estamos nesse grande tempo em que nós nos encontramos? Todas as visões têm tido seu cumprimento. E o sonho que teve o nosso amigo, irmão Jack, pastor de uma outra das igrejas aqui no Vale, veio correndo para mim uma noite e me disse, irmão Brana, tive um sonho que me tem estado inquietado, vi todos os irmãos reunidos sobre um monte, sobre esse monte você estava nos instruindo acerca de umas letras que pareciam que o templo os havia formado na pedra, e quando terminou o ensinamento, nos disse, vinde mais perto. E nós nos aproximamos, então não sei de onde você obteve uma alavanca de ferro, e com ela abriu a parte superior dessa pedra, que tinha a forma de uma pirâmide. Por dentro parecia ser uma pedra de granito, mas não tinha nada escrito. Você nos disse, olha isto. Então todos nós nos aproximamos para ver. E eu voltei a cabeça e vi você, que se ia correndo para o ocidente, para o pôr do sol. Quantos recordam desse sonho? E eu me detive uns momentos até que o Espírito Santo revelou. Então ele disse, na Bíblia, com tudo que tem sido revelado ao homem através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e muitas outras coisas, segredos que estão escondidos dentro dela, selados com 7 selos, e eu tenho que ir ali para encontrar essas coisas. Então, naquela manhã, quando desceram os 7 anjos, Amém. e toda a terra tremeu, e houve pedras voando por todos os lados. 7 anjos estiveram ali e me disseram, regressa Jeffersonville, de onde vens, para que os 7 selos dos 7 mistérios serão abertos.
Se lembra que o Mobrão pegou uma alavanca do ar assim e golpeou a pedra, né? Aí se cumpriu também quando o Mobrão está orando e a espada do rei caiu na mão dele de algum lugar, que é a palavra. Amém? Aleluia, que traz a revelação, né? Amém? Agora aqui nós encontramos e entendemos o mistério da semente da serpente. E nos poucos dias, Deus permitindo, entenderemos o correto quanto a casamento e divórcio. E todas essas coisas onde Deus tem aberto todos os selos dos mistérios. Amém. Desde a fundação do mundo. Temos gozado a presença das suas bênçãos. Isto é certo. Hoje tem se cumprido essa Amém. escritura. Amém? O profeta falando. Isso. Hoje se cumpriu essa escritura. Alguns estão esperando se cumprir ainda. Profetas, hoje se cumpriu. Amém. Lá em 1964, essa mensagem foi pregada. O profeta diz, hoje se cumpriu essa escritura. Aleluia. O profeta diz, ó, na revista Life. Amém. Edição de 17 de maio. 17 a redenção. Vocês sabem disso, né? De 1963, sai um artigo acerca da nuvem sobrenatural, nos quais disseram o círculo misterioso de luz no ar sobre Tucson, ou Phoenix, Arizona. Isso se deu exatamente da maneira que disse, quase um ano antes de suceder. A nuvem saiu como na forma de um triângulo. Temos a fotografia de uma nuvem pendurada na igreja. Disseram que estava a uma altura de 27 milhas e tinha 30 milhas de largura. Todavia, não entende o que sucedeu. Apareceu misteriosamente e desapareceu. De igual maneira. Irmão Fred Cético, irmão Jenny e Norma, eu estávamos de pé ali como 3 testemunhas. Amém? Vocês sabem que estava se cumprindo outra vez. Os irmãos, eu sei que estou passando, mas não percam isso. Amém. Enquanto Jesus foi transfigurado, que a mesma nuvem apareceu, Amém. tinha 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. E lá nos dias do Mobrão, muitos casavam com ele, mas nesse dia só tinha 3. Aleluia. É? O irmão Fred Sótimo, o irmão Gênio e o irmão Brana. 3 testemunhas da terra. Amém? Quando viram Jesus transfigurado. Olha, irmãos, a palavra se ficou perfeitamente. Aleluia. Aleluia. Nós estávamos de pé ali, como 3 testemunhas. Como também nosso Senhor levou Pedro, Tiago e João ao monte da transfiguração. Vimos quando isso sucedeu ali, que estava no céu e tão alto, onde não há umidade, nem nada para causar uma nuvem. Como podia então estar ali? Foi formado pelos anjos de Deus, regressando depois de haver dado a sua mensagem. Hoje tem se cumprido essa Amém. profecia no nosso meio. Amém. Feche teus olhos, inclina o teu rosto. Eu gostaria de passar a noite falando essas coisas aqui, mas... Glória a Deus, aleluia. Irmãos, feche os olhos. Nós temos aqui os pedidos de oração via internet. Os irmãos estavam assistindo. O irmão Lauro Ortiz pede oração pelos seus irmãos. Amém. Por alguém aqui que está hospitalizado. Neri, Neri. Ah, sim. Irmão Lauro. Sombrio. Irmão Neri do Sombrio ali, cidade de Santa Catarina, né? Dimas, é isso? É. Pede oração. Ana. Ana Borges. É Ana. Pede oração pela sua família. Essa outra aqui é a irmã Lenita, é? É. Tá, a É irmã de Lenita Alvorada. nossa aqui, né? Vamos então orar aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Diante dos pedidos de oração que eu tenho aqui, diante da tua palavra, Senhor, que foi falada, nós temos a certeza, Senhor, também que todos aqueles que podem crer nessas coisas, Amém, Jesus. todos aqueles que podem captarem, meu Deus, bem nada pode ficar diante deles. Quando Abraão e Sara puderam captar, puderam ver Deus em carne humana, quando Abraão disse, não passe Amém, por mim, Jesus. e chamou Obrigada. aquele de Elohim, oh meu Deus, essa bênção na vida de Abraão foi tão grande que Sara e Abraão, depois de terem seus corpos velhos, com 90 anos, 100 anos de idade, que já não podiam mais produzir mais nada. O profeta disse que eles retornaram a ser jovens outra vez. Oh, o Senhor transformou seus corpos mortais em um corpo jovem, um corpo frágil, um corpo jovem, porque eles captaram, viram a manifestação do Filho do Homem. E nós aqui nesse tempo, Senhor, também, amém, corpos cansados com enfermidade nesse hospital de pestilência, mas temos captado a manifestação do Filho do Homem outra Aleluia. vez. Deus cumprindo Amém. a sua palavra nesse tempo do fim. E sei que o Senhor também está Glória a transformando Deus, o nosso Jesus. corpo mortal em um corpo imortal. Estamos aqui gerando a Jesus Amém. Cristo outra vez, o Filho da promessa, o Filho prometido. E a cura divina é um penhor dessa ressurreição, dessa transformação.
E que esses irmãos aqui que pediram oração possam receber Amém. esta bênção, a bênção da tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estiveram aqui presentes nesta noite e pela tua palavra que o Senhor nos envia dessa maneira sobrenatural. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.